Uma guerra total exige mais que soldados e estratégias. Exige imaginação, urgência e uma vontade brutal de experimentar sem limites. Durante a Segunda Guerra Mundial, todas as frentes se converteram em laboratórios onde o engenho deixou de ser uma opção e se tornou sobrevivência. A inovação tecnológica se acelerou a uma velocidade inédita, impulsionada pela necessidade de vencer, de resistir ou de destruir mais rápido que o inimigo. O campo de batalha deixou de ser previsível. Se desenharam bombas que voavam com asas vivas, canhões que requeriam trens inteiros para disparar, cães treinados para detonar tanques e armas tão estranhas que seus próprios criadores duvidavam de sua utilidade. Nada era demasiado absurdo se prometia uma vantagem. O engenho se tornou perigoso. A ciência, uma trincheira a mais. O que ocorre quando a lógica cede ante o desespero? Que tipo de guerra nasce quando as regras deixam de importar? E quantas dessas ideias sobreviveram ao conflito? Guerra total, o nascimento do engenho descontrolado. A Segunda Guerra Mundial transformou para sempre a relação entre ciência e destruição. Entre 1939 e 1945, o mundo presenciou uma aceleração tecnológica sem precedentes, onde a urgência do conflito empurrou a engenheiros, cientistas e desenhistas militares mais além dos limites convencionais do armamento. Esta não foi simplesmente uma guerra de números ou estratégia. Foi uma competência despiedosa pela supremacia tecnológica, onde cada bando apostou recursos astronômicos na busca dessa arma definitiva que inclinaria a balança para a vitória. O conceito mesmo de inovação militar mudou radicalmente durante estes 6 anos. O que antes se desenvolvia lentamente em academias militares e laboratórios universitários, agora devia materializar-se em meses ou semanas. A pressão constante do combate ativo converteu os campos de batalha em laboratórios de prova, onde protótipos apenas provados se enfrentavam diretamente ao fogo inimigo. Esta urgência extrema deu origem a desenvolvimentos que desafiavam não só a lógica militar estabelecida, senão as próprias leis da física e da engenharia. A Alemanha liderou esta carreira para o extraordinário. O Terceiro Reich estabeleceu uma infraestrutura científica militar sem paralelo, concentrando a milhares de engenheiros em complexos secretos como Peenemünde, onde nasceram os primeiros mísseis balísticos da história. Sob a direção do Ministério de Armamento de Albert Speer, surgiram unidades especializadas como o Escritório de Armas Especiais, que canalizava propostas consideradas demasiado radicais para os departamentos convencionais. Esta obsessão alemã pelas soluções tecnológicas extremas se intensificou à medida que a guerra se voltava em sua contra, alimentando a propaganda do Wunderwaffe, armas milagrosas que supostamente mudariam o destino do Reich. A ideologia nazista do Wunderwaffe não era mera propaganda. Era uma doutrina militar que priorizava a inovação disruptiva sobre a produção massiva. Enquanto Estados Unidos construía milhares de bombardeiros B-24 e a União Soviética produzia tanques T-34 em quantidades industriais, a Alemanha apostava por criar uma dúzia de protótipos revolucionários. Esta filosofia gerou inovações genuínas que influiriam em décadas posteriores, mas também produziu artefatos cuja funcionalidade roçava o absurdo. Do outro lado do Atlântico, Grã-Bretanha respondeu com sua própria versão da experimentação extrema. Winston Churchill autorizou a criação da Special Operations Executive, uma organização que combinava espionagem tradicional com inovação tecnológica radical. Os laboratórios da SOE desenvolveram desde lápis explosivos até dispositivos de sabotagem camuflados como objetos cotidianos. Paralelamente, o Directorate of Miscellaneous Weapons Development trabalhava em projetos que superavam os limites do convencional, desde tanques anfíbios até foguetes propulsados por rodas gigantes. Estados Unidos estabeleceu a Office of Strategic Services, precursora da CIA, que integrou cientistas de universidades prestigiosas em programas classificados. Os laboratórios americanos não só trabalharam no Projeto Manhattan, exploraram desde armas químicas psicológicas até sistemas de controle animal para missões de combate. A capacidade industrial americana permitiu que inclusive as ideias mais extravagantes recebessem financiamento e desenvolvimento completo, chegando em alguns casos até fases de prova com resultados inesperadamente destrutivos. A União Soviética, enfrentada a invasão mais massiva da história,
Adotou um enfoque pragmático, mas igualmente radical. A doutrina soviética priorizava soluções simples e econômicas que pudessem implementar-se rapidamente na frente. Isto levou ao desenvolvimento de sistemas que, ainda que primitivos em aparência, demonstraram efetividade real em condições de combate. O Exército Vermelho experimentou com recursos biológicos, dispositivos teledirigidos rudimentares e táticas que violavam todas as convenções militares prévias. Japão, isolado geograficamente e limitado em recursos, desenvolveu uma filosofia militar que combinava a tradição samurai com inovação tecnológica extrema. A doutrina do sacrifício total se materializou em armas desenhadas especificamente para missões suicidas, desde aviões foguete tripulados até submarinos anões. Estas não eram improvisações desesperadas, foram desenvolvimentos planificados, provados e despregados operacionalmente, refletindo uma mentalidade militar que priorizava o impacto psicológico e a eficiência destrutiva sobre a sobrevivência do operador. Esta convergência global para a experimentação militar radical produziu arsenais que desafiavam a classificação tradicional. Surgiram armas que combinavam princípios de engenharia aeronáutica com sistemas de controle animal, dispositivos que fusionavam propulsão por foguetes com estruturas de madeira e veículos que redefiniam conceitos básicos como mobilidade, blindagem e potência de fogo. Muitas destas criações foram efetivas em contextos específicos, outras fracassaram espetacularmente. Todas representam testemunhos tangíveis de uma época onde a linha entre inovação e desespero se tornou indistinguível. O fator tempo foi determinante nesta evolução. Ao contrário de períodos de paz, onde novas tecnologias militares se desenvolvem gradualmente ao longo de décadas, a Segunda Guerra Mundial comprimiu ciclos completos de investigação, desenvolvimento, prova e despregue em períodos que raramente excediam os 2 anos. Esta aceleração produziu avanços genuínos que sentaram bases para desenvolvimentos posteriores, mas também gerou uma quantidade extraordinária de projetos que, ainda que funcionais, resultaram impraticáveis para a guerra real. Krumlov, o tiro que nunca expõe ao soldado. Os combates urbanos de Stalingrado haviam ensinado uma lição mortal. O primeiro soldado em dobrar uma esquina raramente vivia para contar a experiência. Esta realidade brutal obrigou aos engenheiros alemães a desenvolver uma solução que desafiava as leis fundamentais da balística, um canhão capaz de disparar em ângulo, permitindo ao atirador manter-se a coberto. Assim nasceu o Krumlov, um acessório desenhado para modificar o fuzil de assalto Sturmgewehr 44 e permitir o disparo ao redor de obstáculos sem exposição direta. A origem desta arma se encontra em informes da Frente Oriental, onde a guerra casa por casa revelou padrões claros. A maioria das baixas ocorriam no momento de avançar por corredores estreitos ou dobrar esquinas em ruínas. As estatísticas internas da Wehrmacht confirmavam que as unidades de assalto sofriam perdas desproporcionadas nestes cenários. Para responder a esta ameaça recorrente, o alto comando autorizou o desenvolvimento urgente de um sistema que reduzisse o risco em entornos urbanos. A solução devia ser portátil, de baixo custo e compatível com armas já existentes. O contratista Krupp foi o encarregado de materializar o conceito. Se desenharam variantes com curvaturas de 30, 45, 60 e até 90 graus, cada uma destinada a usos diferentes. As versões de maior ângulo estavam pensadas para ser montadas em veículos blindados, especialmente em pontos cegos, onde era impossível apontar diretamente. A versão de 30 graus foi a única produzida em quantidade significativa, já que oferecia um equilíbrio aceitável entre resistência mecânica, precisão de tiro e esperança de vida útil do canhão. O Krumlov não era simplesmente um tubo curvo. O desenho incorporava um sistema óptico periscópico que permitia ao operador apontar sem assomar a cabeça. Este visor estava composto por um conjunto de espelhos montados em ângulo, protegidos por uma carcaça metálica. Para evitar distorção balística, se desenvolveu um raiado especial que guiava o projétil em seu trajeto curvado. Porém, esta adaptação introduzia tensões enormes sobre a estrutura do canhão e o próprio projétil.
As provas de laboratório revelaram que as balas sofriam deformações progressivas, especialmente ao superar os 250 disparos por unidade. Os engenheiros alemães se enfrentaram a múltiplos desafios técnicos. Um dos principais foi a fragmentação interna do projétil. Em muitos casos, a bala não resistia ao giro forçado dentro do canhão e se partia, gerando um padrão de disparo caótico, similar ao de uma espingarda. Isto reduzia drasticamente a penetração e afetava a segurança do atirador. Apesar de intentos por reforçar o projétil, o fenômeno persistia devido às leis físicas envolvidas em uma curva tão forçada. O treinamento das tropas requeria reeducação visual. Os periscópios invertiam a orientação espacial e alteravam a percepção de profundidade. Os manuais de uso incluíam exercícios específicos para recalibrar a pontaria e entender como afetava a curvatura a trajetória. As unidades selecionadas realizavam práticas com alvos móveis e objetivos protegidos por esquinas artificiais para simular combate urbano real. Além disso, os gases de combustão representaram um problema constante. Em uso prolongado, estes gases embaçavam as lentes do periscópio, reduzindo a visibilidade. Se intentaram soluções como pequenas perfurações para a ventilação, mas estas alteravam a pressão interna do canhão e diminuíam a velocidade de saída do projétil. Em alguns casos, se observou fuga de gases para o ocular, o qual gerava incômodo e risco para o operador. O rendimento do Krumlauf era aceitável em distâncias inferiores a 50 metros, especialmente em cenários de combate fechado onde os disparos se faziam a queima-roupa desde posições defensivas. Porém, sua precisão decaía drasticamente mais além dos 70 metros, com uma dispersão tão ampla que inutilizava o disparo dirigido. Estas limitações reduziram sua aplicação a circunstâncias muito concretas: limpeza de habitações, vigilância de esquinas e cobertura desde posições fixas em áreas urbanas colapsadas. Apesar de seus defeitos, se produziram mais de 100 unidades, a maioria entregues a tropas especializadas em combate urbano em cidades como Budapeste, Breslau e Königsberg. Também houve intentos de adaptar o sistema a torres laterais de blindados ligeiros e búnkeres defensivos, onde podia usar-se como arma secundária para cobertura lateral, sem necessidade de abrir fogo frontal. Ao final da guerra, os aliados capturaram exemplares funcionais e analisaram suas possibilidades. Estados Unidos avaliou a instalação do sistema curvo no M1 Carbine e o subfuzil M3 Grease Gun, mas os engenheiros concluíram que o desgaste excessivo do canhão, a perda de precisão e a fragmentação do projétil não justificavam sua adoção. A União Soviética, por sua parte, experimentou com protótipos curvos montados sobre o PPSA-40-1, sem êxito operativo. A vida útil real do Krumlauf raramente superava os 300 disparos. Mais além desse ponto, a curvatura sofria fadiga estrutural e deformação permanente, inutilizando o acessório. Alguns informes assinalam que as unidades eram consideradas quase como consumíveis, substituídas cada poucas semanas dependendo da intensidade do combate. Uma variante experimental incluía um sistema de refrigeração externo por ar forçado, mas sua complexidade aumentava o peso total e não oferecia melhorias significativas. Outra proposta buscava desenvolver projéteis segmentados especialmente desenhados para suportar a curva, mas foi abandonada antes de alcançar a fase de prova. O Krumlauf foi um experimento de engenharia levado a seus limites. Representa um caso claro onde uma necessidade tática imediata impulsou soluções extremas, inclusive se isso implicava comprometer durabilidade, eficiência ou segurança. Embora nunca foi uma ferramenta decisiva no conflito, sua existência demonstra que em guerra total, inclusive as ideias mais inverossímeis recebem recursos, provas de campo e produção limitada se oferecem alguma possibilidade real de vantagem. Seu legado não deixou herdeiros diretos, mas inspirou conceitos de armamento assimétrico em conflitos posteriores, como os sistemas de vigilância com espelho em corredores urbanos, ou o uso de câmaras remotas para disparo indireto em espaços fechados. O princípio de disparar sem exposição direta, ainda que rudimentar, antecipou técnicas que logo seriam melhoradas mediante tecnologias digitais, sensores e automatização no campo moderno de batalha. Yokosuka, MXC-7 Oka, o kamikaze de alta velocidade.
Quando as defesas aéreas americanas se tornaram impenetráveis para os aviões japoneses convencionais, o arsenal aeronaval de Yokosuka concebeu uma resposta que eliminava completamente o conceito de retorno. Uma bomba voadora tripulada desenhada para superar qualquer interceptor mediante velocidade pura. Nascia assim o MXI-7 Oka, cuja só concepção representava uma mudança radical no pensamento armamentístico de sua época. A lógica por trás do Oka era direta e brutalmente pragmática. Os caças americanos estavam derrubando sistematicamente os bombardeiros japoneses antes de que pudessem aproximar-se o suficiente a seus objetivos. As bombas convencionais falhavam contra a blindagem reforçada dos couraçados e porta-aviões. Neste cenário, a única forma de assegurar impacto direto era integrar a arma e o piloto em um só sistema. O desenho do Oka eliminava completamente qualquer elemento supérfluo, sem trem de aterrissagem, sem instrumental para regresso, sem sistemas de navegação redundantes. Tudo estava subordinado a um único objetivo: levar uma carga explosiva massiva à máxima velocidade contra um alvo naval. A fuselagem estava construída com uma combinação de dura-alumínio e madeira laminada, respondendo à dupla exigência de leveza e disponibilidade de materiais. Esta configuração reduzia peso sem comprometer totalmente a integridade estrutural. A carga explosiva central, de 1.200 kg de amatol, estava alojada na parte frontal da fuselagem, otimizada para detonar com penetração prévia. A essa velocidade terminal, inclusive couraçados com blindagem reforçada, eram vulneráveis aos impactos diretos. A propulsão se lograva mediante 3 foguetes tipo 4 de combustível sólido, desenvolvidos por Kayaba Kogyo, cada um com uma duração de combustão de 10 segundos. Em conjunto, proporcionavam um empuxo de 800 kg, suficiente para levar o Oka de uma velocidade de planar inicial a mais de 930 km por hora em sua fase terminal. Esta aceleração brutal o fazia praticamente impossível de interceptar pelos caças de escolta americanos nos segundos críticos prévios ao impacto. Porém, o desenho implicava uma limitação estrutural severa. O Oka necessitava ser transportado até o ponto de lançamento por um bombardeiro Mitsubishi G4M2 e BET. Este avião devia aproximar-se a menos de 30 km do objetivo naval antes de liberar o projétil. Para essa fase, o Oka descia planando até uma altitude operativa ótima, momento no qual se ativavam os foguetes. Esta dependência absoluta do bombardeiro nodriza se converteu na vulnerabilidade operativa fundamental do sistema. Os bombardeiros japoneses, grandes e lentos, eram objetivos prioritários para os caças americanos. Muitos eram derrubados antes sequer de alcançar o ponto de liberação. Esta situação comprometia o sistema completo. A perda de um só bombardeiro significava a destruição do Oka e de seu piloto antes de iniciar sequer a missão. Apesar de escoltas aéreas compostas por caças Mitsubishi, a 6M0, a supremacia aérea aliada no Pacífico Ocidental fazia extremamente difícil completar com êxito o ciclo de despregue. O treinamento dos pilotos do Oka foi específico e acelerado. Muitos deles eram jovens sem experiência em combate real. Sua preparação se centrava no controle do planar, a orientação espacial a grande velocidade e a identificação de alvos navais desde altitudes médias. Se usavam planadores sem motor como parte da instrução inicial. Os controles do Oka eram deliberadamente simplificados, reduzidos ao mínimo necessário para ajustar elevação e direção nos últimos segundos. Não existia nenhum mecanismo de escape. Uma vez iniciado o descenso, o piloto se convertia em parte da arma. O despregue operacional começou na Batalha de Okinawa, em abril de 1945. As formações consistiam em ondas de bombardeiros, cada um portando um Oka em sua parte inferior. Em total, Japão produziu mais de 850 unidades, ainda que só 74 chegaram a lançar-se em combate real. A maioria foi destruída antes de alcançar a distância de ativação. Em alguns casos, o inimigo lograva detectar a aproximação e manobrar fora do ângulo de ataque antes do impacto. Não obstante, os impactos exitosos demonstraram um poder destrutivo considerável. O USS Manert L. Abele, um destroyer americano, foi afundado após um impacto direto de Orca, marcando a primeira vítima confirmada do sistema.
Outros navios, ainda que não foram afundados, sofreram danos estruturais severos. O explosivo penetrava com vés e produzia incêndios massivos em compartimentos internos. Informes técnicos navais da Armada Americana assinalaram que a velocidade de impacto do Oka superava os tempos de reação normais dos sistemas antiaéreos de curto alcance, o que o fazia especialmente difícil de neutralizar em sua fase terminal. Apesar de suas limitações, se desenvolveram versões melhoradas, como o modelo 22, que substituía os foguetes por um motor Tokuro 2 a reação, ampliando significativamente o alcance operativo. Este redesenho requeria modificações na estrutura da fuselagem, aumentando a capacidade de combustível e reforçando seções-chave. Porém, não chegou a implementar-se massivamente antes da rendição japonesa. Também se estudaram lançamentos desde submarinos da classe I-400, que teriam permitido aproximações furtivas sem dependência de bombardeiros, ainda que estas opções ficaram em fases de prova. A fabricação do Oka foi delegada a múltiplas fábricas em Yokosuka, Kasumigaura e Usa. Dada a escassez de mão de obra qualificada para o final da guerra, se empregaram estudantes universitários e pessoal civil minimamente treinado. As linhas de montagem estavam organizadas por módulos, o que permitia ensamblagem rápida com um grau razoável de precisão, ainda que o controle de qualidade sofria em componentes secundários não relacionados com a propulsão ou o sistema de guiado. Desde um ponto de vista técnico, o Oka se considera um precursor conceitual dos mísseis guiados modernos. Ao eliminar a preocupação pela recuperação do veículo ou a sobrevivência do operador, os desenhistas puderam enfocar todos os recursos em maximizar a eficiência destrutiva. Este enfoque permitiu alcançar níveis de velocidade terminal e precisão impossíveis de lograr com sistemas convencionais da época. O conceito de carga explosiva integrada com propulsão autônoma influiria em gerações posteriores de armamento ar-superfície, incluindo mísseis táticos como o AGM-60 e 5 Maverick ou o AS-20 francês. Os aliados tomaram nota do desenho e realizaram análises detalhadas após a captura de unidades intactas. As provas revelaram que, em condições ideais, o Oka tinha uma probabilidade de impacto significativamente superior a qualquer outro sistema japonês contemporâneo. Porém, sua dependência logística, a vulnerabilidade do bombardeiro nodriza e o fato de que não podia reorientar-se após o lançamento limitaram sua efetividade estratégica. Uma variante terrestre do Oka foi também estudada para possíveis ataques defensivos no território japonês. Esta consistia em uma rampa de lançamento desde búnkeres camuflados, utilizando motores de foguete de ignição retrasada para alcançar alvos navais próximos. Ainda que não se concretou seu uso, os documentos técnicos revelam que se chegaram a construir protótipos completos, capazes de lançar-se desde túneis ou plataformas ocultas. Com o avanço do Projeto Manhattan e a aparição de armamento nuclear, o Oka ficou rapidamente obsoleto como sistema estratégico. Porém, seu legado permaneceu nos estudos de desenho de armas suicidas, guiadas e de alta velocidade. Em termos puramente técnicos, representou uma solução extrema a um problema operativo concreto. Como atravessar uma defesa naval com meios limitados, sem contar com superioridade aérea, nem recursos industriais comparáveis aos de Estados Unidos. O MX-7 Oka não foi improvisado. Foi o resultado de um programa formal, estruturado e documentado, onde convergiram engenharia, doutrina militar e condições estratégicas extremas. Seu estudo posterior permite entender como certos contextos de guerra total permitem o desenvolvimento de sistemas radicais que, ainda que limitados, logram alcançar resultados operativos quando se utilizam em condições favoráveis. A simplicidade mecânica do Oka contrastava com a complexidade tática que requeria para ser efetivo. Uma lição que persistiria em doutrinas de armas guiadas durante décadas. Gustav, o canhão ferroviário mais grande da história. O Schwerer Gustav não foi simplesmente um canhão grande. Foi o símbolo extremo de uma lógica militar que levou ao limite os conceitos de potência de fogo, metalurgia avançada e logística operativa. Com um peso total de 1.350 toneladas, projéteis mais pesados que um automóvel familiar e uma longitude de quase 47 metros,
Este canhão ferroviário representou o ápice da artilharia pesada na história da guerra moderna. Em 1934, o alto comando alemão encarregou à empresa Krupp um desenho que, sobre o papel, parecia irrealizável. Uma arma capaz de destruir fortificações de concreto armado de 7 metros de espessura, ou atravessar blindagens de aço de 1 metro, mantendo ao mesmo tempo a peça fora do alcance da artilharia inimiga. Esta petição se baseava nos estudos das defesas francesas da linha Maginot, ainda que a arma não se completou a tempo para ser utilizada contra elas. O resultado foi o Gustav, cujo desenho implicou uma reengenharia total do conceito de artilharia móvel. O canhão contava com um tubo de 32,5 metros de longitude, com um calibre de 800 milímetros. Sua estrutura requeria uma dupla via ferroviária paralela para distribuir sua enorme massa. 80 rodas especiais, montadas em bogies de 5 eixos, suportavam a carga em 2 chassis articulados. Esta complexidade era necessária para suportar o retrocesso, o equilíbrio dinâmico durante o disparo e a estabilidade em terrenos variáveis. A munição do Gustav era tão extraordinária como seu tamanho. Se desenharam 2 tipos principais de projéteis. Um explosivo de 4.800 kg com um alcance máximo de 47 km e outro perfurante de 7.100 kg que podia impactar alvos a 38 km com uma força capaz de atravessar búnkeres subterrâneos. Cada projétil requeria ser carregado com um guindaste especial e estava acompanhado por cargas propulsoras separadas, inseridas manualmente por operários treinados. Só a operação de carga podia tardar até 45 minutos. A construção do Gustav foi um desafio metalúrgico sem precedentes. Krupp desenvolveu aços especiais com tratamentos térmicos progressivos para suportar as pressões internas do disparo. A forja do tubo principal tomou vários meses e sua ensamblagem requereu instalações industriais personalizadas. O canhão foi provado pela primeira vez em Rügenwalde, onde se realizaram disparos controlados para verificar integridade estrutural, precisão e comportamento do retrocesso. Estes ensaios revelaram que o canhão necessitava ajustes constantes em seu sistema de suspensão ferroviária devido às microdeformações que provocavam os disparos. O despregue operativo do Gustav exigia uma mobilização sem precedentes. Se requeriam entre 4.000 e 5.000 soldados, mais de 20 vagões especiais, locomotivas de arrasto, guindastes de montagem e pessoal técnico qualificado. A construção da via paralela tomava de 3 a 6 semanas, dependendo do terreno. Além disso, deviam estabelecer-se posições defensivas, camuflagem, centros de comando e baterias antiaéreas pesadas como os Flak 88 e Flak 128 para proteger a posição contra ataques aliados. O único uso operacional do Gustav ocorreu durante o assédio de Sebastopol na península da Crimeia, em junho de 1942. A arma foi transportada por trem através da Polônia e Ucrânia até o porto ferroviário de Bakhchisarai, onde se montou sobre uma via especial construída ao efeito. Desde ali, entre o 5 e o 17 de junho, o Gustav disparou 58 projéteis, destruindo múltiplos objetivos fortemente fortificados, incluídos o paiol subterrâneo White Cliff e a fortaleza Fort Stalin, que resistia a ataques convencionais. Se registraram crateras de até 30 metros de diâmetro e danos estruturais de grande profundidade, confirmando que a arma era tecnicamente capaz de cumprir sua função original. Porém, os problemas práticos se tornaram evidentes. A cadência de disparo era extremamente lenta, um só disparo cada 30 a 45 minutos, devido ao tempo de recarga, alinhamento e verificação de pressão. O canhão requeria substituição do tubo cada 50 disparos devido ao desgaste interno. A isto se somava a vulnerabilidade do sistema ante a aviação aliada. Qualquer ataque aéreo exitoso podia inutilizar toda a operação em minutos, apesar das defesas montadas. Se construiu uma segunda unidade, chamada Dora, que foi despregada perto de Stalingrado, mas retirada antes de ser utilizada. Não existem registros confirmados de disparos operacionais de Dora. Um terceiro modelo, conhecido como Langer Gustav, com calibre reduzido a 520 mm e projetado para disparar mísseis experimentais de longo alcance, foi destruído em sua fase inicial quando os aliados bombardearam as instalações de Krupp em Essen.
A ideia de usar canhões gigantes não era nova. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já havia construído o Gran-Bertha e o Paris-Geschütz, mas o Gustav superava por uma margem abismal tudo o que se havia intentado antes. Sua escala o fazia incompatível com a guerra móvel que se impunha na segunda metade do conflito. Cada vez mais, a artilharia pesada era substituída por aviação tática, foguetes como o V-2 e sistemas móveis de lançamento múltiplo. Os informes do alto comando alemão posteriores ao uso de Gustav reconheciam que, ainda que tecnicamente impressionante, o sistema havia consumido recursos desproporcionados em comparação com sua efetividade estratégica. As munições eram caras, o transporte lento e previsível, e o uso estava limitado a objetivos estáticos, raramente presentes em frentes móveis. Um só bombardeio exitoso teria podido destruir o Gustav, anulando meses de preparação. Em 1945, ao aproximar-se a frente soviética a território alemão, o Gustav foi parcialmente desmontado e posteriormente sabotado por seus próprios operadores perto de Auerbach, na Baviera, para evitar sua captura. As forças americanas encontraram fragmentos da arma, incluindo seções do tubo, rodas e documentação técnica parcial. Parte destes restos foram enviados a análises em Aberdeen Proving Ground, enquanto que outros se perderam. A nível técnico, o Gustav era impecável, preciso, potente e estruturalmente sólido. Mas seu desenho respondia a um tipo de guerra estática e planificada que já não existia em 1942. A guerra moderna exigia mobilidade, adaptabilidade e despregue rápido. O Gustav não podia trasladar-se com agilidade, não podia disparar em movimento e necessitava semanas de preparação logística. Era uma solução do passado implementada em um conflito de futuro. Porém, sua construção não foi inútil desde o ponto de vista do desenvolvimento armamentístico. Muitos dos avanços em metalurgia, controle de pressão, materiais compostos e estruturas ferroviárias reforçadas utilizados para o Gustav foram reaproveitados em sistemas industriais posteriores, tanto civis como militares. As técnicas de ensamblagem, calibração de grandes tubos e manejo de retrocesso a grande escala influenciaram o desenvolvimento de lançadores espaciais soviéticos e americanos em décadas posteriores. Em sua essência, o Gustav foi uma obra de engenharia colossal. Não tinha comparação em termos de tamanho ou potência, e sua só existência exigia uma organização industrial e logística extremamente sofisticada. Não era uma arma convencional, era uma peça de artilharia que exigia seu próprio exército para operar. O Gustav não era móvel, não era versátil e não era reproduzível em massa. Mas durante 2 semanas em Sebastopol foi o canhão mais poderoso do mundo. Cães-bomba, o horror da frente oriental. Enquanto os panzer alemães avançavam sem oposição efetiva pelas vastas estepes soviéticas em 1941, o Exército Vermelho enfrentava uma limitação crítica. A falta de armas antitanque capazes de deter blindados modernos como o Panzer IV, o Tigre I ou o Stug III. Esta carência estrutural levou à implementação de soluções não convencionais. Entre elas, uma das mais radicais foi o uso de cães explosivos como unidades anti-blindagem viventes. O projeto não foi improvisado. Foi o resultado de investigação sistemática iniciada vários anos antes do conflito. Em 1935, a Direção de Serviço Militar Canino, UVVK, começou a experimentar com o uso de cães em aplicações militares ofensivas. As doutrinas soviéticas antecipavam conflitos mecanizados com inimigos tecnologicamente superiores, especialmente em cenários onde as forças soviéticas pudessem ver-se superadas numericamente ou em capacidade de fogo. A URSS já utilizava cães em funções de mensageria, rastreio e resgate. Mas a conversão destes animais em armas guiadas era um passo mais além. A metodologia central se baseava no condicionamento operante. Se treinava aos cães, principalmente pastores alemães e cruzes de grande tamanho, para associar os veículos blindados com comida. Durante semanas, os animais eram alimentados exclusivamente sob tanques soviéticos estáticos. Logo, se introduzia ruído de motores e movimento lento. A progressão chegava até veículos reais em marcha. Em teoria, isto gerava uma resposta automática.
Ao escutar ou ver um tanque, o cão se dirigia instintivamente sob ele em busca de alimento. A carga explosiva padrão consistia em 10 a 12 kg de TNT ou RDX instalados em um arnês de lona reforçada. Este arnês estava desenhado para distribuir o peso de forma equilibrada e permitir mobilidade completa. Uma alavanca vertical sobressaía sobre o lombo do animal, ativando o detonador por contato quando o cão se introduzia sob o chassi do veículo. O sistema não utilizava temporizadores nem controle remoto em sua versão original. A explosão se produzia por contato físico direto. Cada unidade de combate com cães-bomba operava como um pelotão especializado, composto por 27 cães divididos em esquadras de 9, cada uma com seus manejadores. Estes soldados recebiam formação específica em etologia canina, sinais táticos de despregue e protocolos de evacuação em caso de erro. O transporte para a frente se realizava em caminhões gás AA adaptados com compartimentos ventilados. Os animais eram desembarcados a curta distância das linhas alemãs e liberados ao receber sinal visual ou auditiva. O primeiro despregue significativo teve lugar no outono de 1941 durante as operações defensivas prévias à Batalha de Stalingrado. Informes operativos do 62º Exército indicam a destruição de 3 veículos alemães durante um ataque sincronizado. Porém, surgiram imediatamente problemas críticos. Muitos cães, treinados com tanques soviéticos, não diferenciavam adequadamente os blindados inimigos e próprios. Em mais de uma ocasião, os animais regressaram para as trincheiras soviéticas, ativando a carga em posições aliadas e causando baixas significativas. Na campanha do Cáucaso, uma unidade da Frente Transcaucásica sofreu uma falha total. Sob intenso fogo de artilharia, os cães se desorientaram, correram em múltiplas direções e provocaram explosões descontroladas. As baixas incluíam tanto pessoal soviético como animais próprios. Estes eventos confirmaram uma das limitações estruturais do sistema: a impossibilidade de controlar o comportamento animal em condições reais de combate. O alto comando alemão não tardou em reagir. Se implementaram contramedidas específicas, se ordenou a execução imediata de qualquer cão visto em zonas de combate, se estabeleceram patrulhas sinofóbicas e se emitiram boletins táticos que advertiam sobre o possível uso de animais como minas móveis. Não obstante, distinguir entre animais civis e treinados era difícil em zonas rurais da Frente Oriental, reduzindo a eficácia destas medidas. Pese aos fracassos iniciais, o programa continuou. Se introduziram modificações técnicas para melhorar a fiabilidade. Uma versão atualizada do arnês incluía a liberação automática da carga se o cão não alcançava um objetivo em tempo estimado. Outra variante incorporou detonação remota, mediante cabo ou radiofrequência, ainda que esta tecnologia estava limitada por interferências e pela fragilidade dos dispositivos em combate real. Para melhorar a identificação de objetivos, se treinaram cães usando veículos alemães capturados, evitando assim a confusão com unidades soviéticas. O maior despregue documentado de cães-bomba ocorreu durante a Batalha de Kursk, em 1943. Mais de 300 cães foram utilizados em ataques massivos contra as unidades blindadas alemãs do Grupo de Exércitos Centro. Os resultados foram mistos. Se bem se lograram danificar ou destruir 56 tanques, segundo cifras soviéticas, muitos animais morreram antes de alcançar seus alvos ou detonaram fora de alcance. Ainda assim, a presença de cães explosivos no campo gerou um efeito psicológico dissuasório entre algumas unidades alemãs. O programa não desapareceu após o final da guerra. Foi reabsorvido por doutrinas de defesa em profundidade durante a Guerra Fria. A ideia de negar a passagem de blindados inimigos em zonas de avanço previsível, mediante o uso de animais treinados como minas móveis, se manteve em manuais técnicos do Pacto de Varsóvia. Documentos soviéticos desclassificados nos anos 90 revelam que estes sistemas foram retreinados para atuar contra colunas blindadas da OTAN em regiões como Polônia, Romênia e Ucrânia Ocidental. Durante a ocupação soviética do Afeganistão, informes não confirmados sugerem que se realizaram provas de despregue em zonas urbanas, especialmente para vigilância e negação de acessos a túneis utilizados por insurgentes. Não há evidência pública de que se utilizaram operativamente em combate, mas o interesse persistia.
O último documento oficial relacionado com cães-bomba aparece datado em 1996 como parte de um plano de contingência russo para possíveis conflitos na Chechênia. Em termos de efetividade, os cães-bomba representaram uma arma de alto risco e rendimento variável. Seu êxito dependia de fatores imprevisíveis como clima, visibilidade, estado mental do animal e situação tática em evolução. Ao contrário de minas estáticas ou armas antitanque portáteis, como o PTR-D-41, o cão era uma plataforma semi-autônoma não confiável. Mas seu custo de produção era baixo, requeria pouca tecnologia avançada, e seu treinamento podia completar-se em poucas semanas, fazendo-o viável para um exército com recursos limitados. A persistência do programa durante mais de 6 décadas demonstra que, em termos militares, o conceito não foi descartado. Se considerou uma ferramenta útil para tarefas específicas, negação de área, defesa de instalações ou sabotagem seletiva. Além disso, seu despregue gerava incerteza tática ao obrigar o inimigo a destinar tempo, recursos e atenção a uma ameaça difícil de predizer. Na análise técnica, os cães-bomba devem ser compreendidos como uma plataforma primitiva de arma guiada não tripulada, em certo modo precursora de tecnologias modernas como os drones suicidas, com a diferença crucial de que o vetor era biológico. O princípio de ataque dirigido mediante trajetória autoinduzida, baseada em treinamento externo, foi posteriormente adaptado ao âmbito eletrônico. Em muitos sentidos, estes sistemas anteciparam problemas que logo enfrentariam os desenvolvedores de mísseis autônomos: identificação de alvos, interferência do entorno e fiabilidade sob condições extremas. Ao contrário de conceitos mais complexos como o Kugelpanzer ou o Bat-Bomb, os cães-bomba não necessitavam cadeias de suprimento sofisticadas, nem linhas de montagem, nem recursos industriais. Seu despregue era logisticamente simples e podia adaptar-se a frentes cambiantes. Isto explica sua longevidade em doutrinas militares de baixo custo com alto impacto potencial. Ainda que nunca foram uma arma decisiva, sua implementação em centenas de ocasiões, em frentes abertas, trincheiras, povoados e áreas fortificadas, os converte em uma das ferramentas mais inusuais e tecnicamente concretas dentro do repertório tático do século XX. Representaram uma solução funcional, ainda que limitada, a uma necessidade operativa real. Bat-Bomb, morcegos com napalm. A carta que mudou o curso da guerra biológica chegou a Franklin Roosevelt desde um lugar inesperado, a consulta dental de Little S. Adams, na Pensilvânia. Após observar morcegos nas cavernas de Carlsbad, Adams propôs uma ideia tão extravagante que o presidente a considerou suficientemente louca para funcionar: converter mamíferos voadores em vetores de bombas incendiárias contra as cidades japonesas de madeira e papel. Roosevelt derivou a proposta ao Departamento de Guerra, iniciando o projeto X-Ray sob supervisão do Dr. Louis Fieser do Harvard Chemical Laboratory. A experiência prévia de Fieser com napalm o convertia no candidato ideal para resolver os desafios técnicos de miniaturizar armas incendiárias até escalas transportáveis por morcegos. A seleção de espécies se centrou em Tadarida brasiliensis mexicana, morcegos de cauda livre abundantes no sudoeste americano. Estes animais apresentavam características ideais: capacidade de carga proporcional significativa, comportamento previsível de refúgio em estruturas e resistência a variações de altitude e pressão durante transporte aéreo. As bombas incendiárias individuais pesavam 17 gramas, contendo napalm concentrado suficiente para iniciar incêndios em materiais combustíveis. Os temporizadores químicos proporcionavam atrasos de 20 a 30 minutos, permitindo que os morcegos encontrassem refúgio em estruturas antes de ignição. Os sistemas de fixação empregavam clips miniaturizados e coleiras cirúrgicas que não interferiam com mobilidade natural. Os recipientes cilíndricos especializados mantinham até 1.040 morcegos em hibernação induzida mediante refrigeração controlada. Esta aproximação aproveitava respostas fisiológicas naturais a temperaturas reduzidas, mantendo-os inativos durante voos de bombardeio. Os sistemas de paraquedas controlavam velocidade de descenso para dispersão gradual em padrões que maximizavam cobertura da área objetivo. As provas em Muroc, Califórnia, incluíram avaliação comportamental após hibernação artificial, análise de padrões de dispersão aérea
e verificação de temporizadores sob condições variáveis. Os experimentos confirmaram que os morcegos seguiam instintos naturais de refúgio, buscando espaços escuros típicos de sótãos e porões onde incêndios poderiam propagar-se rapidamente. Em maio de 1943, um escape acidental em Carlsbad Army Airfield validou inadvertidamente a efetividade destrutiva. Vários morcegos equipados com dispositivos incendiários se refugiaram em hangares da base, iniciando incêndios não controlados que destruíram instalações de manutenção. Este incidente, documentado como verificação não intencional, reforçou a confiança na viabilidade técnica do conceito. Provas controladas posteriores utilizaram maquetes de cidades japonesas que reproduziam métodos de construção tradicionais. Os resultados confirmaram que um bombardeiro B-24 carregado com recipientes poderia iniciar mais de 3.500 focos simultâneos, distribuídos através de uma área urbana extensa, superando qualquer ataque incendiário convencional. Porém, a manutenção de populações massivas de morcegos requeria instalações especializadas, pessoal treinado e sistemas de alimentação que demandavam recursos significativos. A coordenação com operações de bombardeio apresentava complicações relacionadas com sincronização, navegação e procedimentos de liberação que requeriam modificações extensivas de aeronaves. O fator tempo resultou crítico. Enquanto o projeto X-Ray progredia, o projeto Manhattan avançava para a produção nuclear, que prometia capacidades destrutivas superiores a qualquer sistema convencional. Em agosto de 1944, o general Leslie Groves solicitou prioridade absoluta para recursos, resultando em cancelamento oficial do programa de morcegos. A decisão refletiu cálculos estratégicos que priorizavam concentração nuclear sobre dispersão experimental. Os analistas concluíram que, ainda que tecnicamente viável, o sistema requereria períodos de desenvolvimento que excediam cronogramas operacionais para concluir a Guerra do Pacífico. Os arquivos permaneceram classificados até 1960, quando a desclassificação parcial revelou a extensão completa do programa. Os morcegos sobreviventes foram liberados em reservas naturais, onde se reintegraram sem efeitos adversos prolongados. O Bat-Bomb confirmou que conceitos aparentemente absurdos podem demonstrar viabilidade técnica quando se aplicam recursos adequados e metodologia científica rigorosa. Seu cancelamento não refletiu falha técnica, senão evolução estratégica para capacidades nucleares que fizeram desnecessários métodos não convencionais, independentemente de sua efetividade demonstrada em provas controladas. Great Panjandrum, a ruína rodante britânica. Poucas armas na história militar combinaram ambição técnica extrema com resultados tão espetacularmente catastróficos como o Great Panjandrum. Esta roda explosiva propulsada por foguetes representou o ponto culminante da experimentação britânica durante a preparação para a Normandia, um dispositivo que prometia revolucionar a guerra anfíbia, mas que terminou sendo mais perigoso para seus operadores que para o inimigo. O Directorate of Miscellaneous Weapons Development concebeu o Panjandrum como solução radical para as defesas costeiras do Muro Atlântico. Os planificadores reconheciam que os muros de hormigão e obstáculos antitanque alemães requeriam cargas explosivas massivas colocadas com precisão, uma tarefa que excedia as capacidades da artilharia naval ou bombardeio aéreo convencional. A configuração consistia em duas rodas gigantes de madeira compensada de 3 metros de diâmetro, conectadas por um eixo central que alojava 1.800 kg de explosivos de alto poder. Foguetes Corditte RP-3 instalados radialmente ao redor do perímetro proporcionariam propulsão direcional, impulsando teoricamente o dispositivo através da praia para fortificações objetivo. O conceito operacional assumia lançamento desde embarcações em águas pouco profundas, seguido por movimento autopropulsado mediante ativação sincronizada de foguetes. Sem sistemas de controle remoto nem direção ativa, a trajetória dependia completamente de sincronização precisa e resistência uniforme das rodas em superfícies variáveis. Esta dependência de condições ideais se converteu imediatamente na debilidade fundamental do sistema.
As provas começaram em setembro de 1943 em Westward Ho, Devon, uma praia selecionada por similitude topográfica com Normandia, mas cuja natureza não classificada permitiu observação não autorizada por civis e inclusive filmação por Pathé News. O primeiro ensaio revelou problemas catastróficos. O acendimento assincrônico de foguetes causou rotação descontrolada, inclinação lateral severa e perda total de direção. O Panjandrum girou violentamente, se deslocou fora do curso planificado e se deteve quando múltiplos foguetes se desprenderam devido a forças centrífugas excessivas. Os intentos de correção incluíram uma terceira roda estabilizadora central e cabos-guia conectados a controles costeiros. Estas modificações introduziram complicações adicionais sem resolver os problemas fundamentais. A terceira roda interferia com capacidade para atravessar obstáculos, enquanto os cabos se enredavam com foguetes em rotação e se rompiam durante as primeiras fases do movimento. O desprendimento de foguetes durante a operação criava perigos extremos para observadores e pessoal técnico. Os foguetes liberados voavam imprevisivelmente com propelente sem queimar, impactando em posições de observação e obrigando a suspensões temporais enquanto se revisavam protocolos de segurança. A demonstração mais documentada ocorreu ante oficiais superiores e representantes do Ministério de Suprimento, desenhada para mostrar viabilidade antes de aprovação para a produção. O Panjandrum percorreu apenas 40 metros antes de experimentar falha catastrófica. Múltiplos foguetes se desprenderam simultaneamente, causando perda total de propulsão e detonação parcial de explosivos devido a danos em sistemas de segurança. Os observadores oficiais concluíram que o dispositivo apresentava riscos inaceitáveis para forças aliadas, incluindo detonação prematura, trajetória imprevisível para tropas próprias, e fragmentação perigosa em áreas densamente ocupadas por pessoal militar. A avaliação final determinou que nenhuma modificação factível poderia resolver as limitações fundamentais de estabilidade e controle. O programa foi cancelado oficialmente em 1944, liberando recursos para projetos com maior probabilidade de contribuir efetivamente às operações normandas. Nenhum Panjandrum foi despregado durante o dia D. Os protótipos foram desmontados, com materiais recuperáveis redirecionados para sistemas convencionais. Os componentes explosivos se transferiram a unidades de engenheiros para demolição padrão, enquanto os sistemas de foguetes foram analisados para aplicações em projetos de mísseis que incorporaram controles ativos para superar as limitações evidenciadas. O Great Panjandrum ilustra perfeitamente como a ambição técnica sem consideração adequada de princípios físicos fundamentais pode produzir sistemas que, ainda que conceitualmente inovadores, falham espetacularmente em aplicação prática. Seu desenvolvimento demonstra tanto a disposição britânica para explorar soluções radicais durante crise, como a importância crítica de provas exaustivas para identificar problemas sistêmicos antes de comprometer recursos em produção operacional. Kugelpanzer, o tanque rodante. Nos porões do Museu de Tanques de Kubinka repousa um dos mistérios mais profundos da Segunda Guerra Mundial. Um veículo blindado de configuração esférica cujo propósito, origem específica e circunstâncias operacionais desafiam décadas de investigação especializada. O único Kugelpanzer conhecido representa o exemplo mais extremo de experimentação alemã em desenho veicular, um artefato que parece mais apropriado para ciência-ficção que para campos de batalha históricos. As tropas soviéticas descobriram este enigma durante a ocupação da Manchúria em agosto de 1945, ainda que as circunstâncias exatas permanecem sem documentar. A evidência circunstancial sugere achado em instalações japonesas, possivelmente como resultado de transferências tecnológicas do eixo, que incluíam torpedos avançados, motores de foguetes e outros desenvolvimentos alemães transportados por submarinos de classe 9D. As dimensões confirmam desenho para a operação individual: 1,5 metros de longitude, 1,2 metros de altura, 1 metro de largura. A configuração estrutural se baseia em duas rodas metálicas completamente fechadas, formando os lados, conectadas por um compartimento central cilíndrico que contém a cabine do operador. Um rolo estabilizador traseiro previne tombamento durante movimento irregular.
A proteção blindada é deliberadamente ligeira, entre 5 e 8 milímetros de espessura, suficiente unicamente contra fragmentos ou fogo de armas pequenas a distâncias moderadas. Esta limitação indica claramente que o veículo evitava combate direto, sugerindo papéis que enfatizavam sigilo, reconhecimento ou apoio especializado mais que capacidade de enfrentamento frontal. O acesso requer adotar posição quase fetal dentro do espaço extremamente confinado, limitando severamente a duração operacional devido à fadiga física e claustrofobia. Esta configuração indica uso previsto para missões breves ou aplicações especializadas que justificavam as limitações extremas de habitabilidade. A visão se proporciona mediante fenda frontal protegida por cobertura deslizante, mas sem sistemas ópticos avançados, visores telescópicos ou equipamento de pontaria típico de veículos militares. Esta ausência sugere dependência de observação direta, limitando efetividade em condições de visibilidade reduzida. Não existem pontos de montagem identificáveis para armamento, ainda que especulações sugerem espaço possível para a metralhadora ligeira coaxial com a fenda de visão. Porém, a ausência de evidência física de sistemas de armas, munição ou mecanismos de controle reforça conclusões de que não foi desenhado para combate direto. O sistema de propulsão original foi removido ou nunca esteve completo durante captura, complicando análises de capacidades de mobilidade. Avaliações técnicas sugerem que um motor pequeno de motocicleta teria proporcionado potência adequada, com transmissão diferencial controlando rodas laterais para manobras direcionais. A ausência de suspensão convencional indica dependência em rodas grandes para a absorção de impactos. As marcas de fabricação confirmam origem alemã associada com Krupp, mas não existem registros em arquivos desclassificados que documentem especificações, números de produção ou assinações operacionais. Esta ausência sugere classificação extrema ou desenvolvimento sob autoridade especial que evitava canais administrativos normais. A teoria mais plausível propõe emprego como veículo de reconhecimento para infiltração sigilosa, aproveitando seu perfil visual inusual, que confundiria identificação à distância. A forma esférica proporcionaria camuflagem efetiva quando imóvel, especialmente em terreno com vegetação densa, onde poderia confundir-se com formações naturais. Teorias alternativas sugerem uso como veículo de enlace para comunicações entre posições isoladas, aproveitando o tamanho compacto para mobilidade em túneis, trincheiras ou áreas urbanas onde veículos convencionais não poderiam operar. Esta aplicação explicaria a blindagem ligeira e ausência de armamento, dependendo de sigilo mais que proteção. Uma terceira hipótese propõe função defensiva especializada para instalações críticas, como aeródromos ou depósitos, onde patrulhamento perimetral proporcionaria vigilância contínua sem pessoal dedicado. O desenho compacto permitiria a operação em espaços confinados típicos de instalações subterrâneas ou búnkeres. A presença na Manchúria confirma transferência desde a Alemanha como parte de intercâmbios tecnológicos que incluíram múltiplos protótipos transportados por submarinos alemães. O fato de que só um exemplar tenha sido descoberto sugere que nunca progrediu mais além de fase experimental ou que produção foi extremamente limitada. A ausência de veículos similares em teatros europeus indica que o conceito não foi adotado operacionalmente por forças alemãs, possivelmente devido a limitações práticas manifestadas durante provas iniciais. Análises contemporâneas foram limitadas por restrições de acesso e políticas de preservação que previnem desmontagem para inspeção interna detalhada. O Kugelpanzer permanece como testemunho tangível da experimentação radical alemã quando pressão operacional e ideologia do Wunderwaffe impulsaram exploração de conceitos que desafiavam princípios estabelecidos do desenho veicular. Sua existência confirma a disposição alemã para investigar configurações extremamente não convencionais, inclusive quando divergiam dramaticamente de paradigmas militares tradicionais. Sua preservação em Kubinka assegura que futuras gerações possam estudar evidência física de um dos experimentos mais inusuais em desenvolvimento de veículos blindados, proporcionando perspectivas sobre os limites de inovação técnica sob guerra total e a disposição de organizações militares para explorar soluções radicais quando métodos convencionais parecem inadequados para desafios operacionais específicos.